Eu sou Gustavo Negreiro, sou autor do livro Perfeito Estranho, e o livro tem uma temática muito forte que está ligada a maldições hereditárias. Dentro desse tema, a gente tem um suspense ligado a um personagem que é um serial killer intitulado Assassino de Nova York, que tem matado pessoas e conforme os assassinatos vão acontecendo, ele vai causando pavor e terror em todo o estado de Nova York, principalmente em Manhattan, que é onde os crimes iniciais estão ocorrendo. Eu lido com um personagem na história chamado Jack Wilbur, que ele herdou uma casa e ele começa a desconfiar que tem mais uma pessoa morando na casa junto com ele. E aí dentro dessa linha, que é uma linha bem psicológica, porque na linha psicológica a gente lida muito com questões que estão pendentes. Então todas essas pendências precisam ser resolvidas. Então a gente vai modelando o personagem não a partir de um ponto que precisa ser executado, mas a partir de um ponto que é fora a trama de serialquilismo que tem entre toda a estrutura narrativa. O livro ele foi escrito em formato roteiro, que é diferente da estrutura literária que nós estamos acostumados. E no roteiro a gente tem algumas perspectivas diferentes. Você pode também fazer abordagens diferentes que na literatura você acaba ficando meio de mãos amarradas. No roteiro a gente tem essas facilidades para poder trabalhar, mas com os diálogos de uma forma liberta, de uma forma mais livre. E o ponto que a história explora, ela é muito interessante, porque quando você lida com um personagem que sofre uma perseguição e não sabe explicar de onde vem essa perseguição, a gente precisa se fazer algumas perguntas. E o Jack, ele lida com essas perguntas de uma forma muito interessante por causa da personalidade forte que ele tem. E essa personalidade forte vai causar muitas coisas e dentro do conceito de maldições, que está relativamente ligada a pecado, você precisa parar de fazer coisas erradas para poder entender o que está acontecendo. E aí ele faz tudo o oposto e o contrário disso. Quando eu comecei a trabalhar no roteiro, eu tive algumas dificuldades iniciais com respeito às cenas. As cenas elas são numeradas, então você precisa ter um padrão específico do que você pretende desenvolver naquele capítulo, porque a linha narrativa eu abordo da forma como a história precisa andar. Só que é muito interessante que no livro eu comecei a poder explorar uma visão bem rica de vários pontos diferentes. Por exemplo, a história, nós temos o ponto de vista do que está acontecendo a partir do olhar do Jack Wilbur, o protagonista. Então, isso faz com que ela tenha temas que estão ligados aos temas principais. A história ela tem mais ou menos 3 pilares que vão estar conduzindo toda a narrativa de uma forma muito própria. A partir de um determinado ponto, a gente começa a enxergar a história a partir do ponto angular de outra pessoa e tem uma reviravolta que o livro começa a apresentar o próprio ponto de vista dele. É como se as páginas ganhassem vida de uma forma muito moderna e atualizada. Quando o Jack ele precisa começar a resolver a vida dele porque ele está em perigo, ele recebe um aviso prévio de que até sexta-feira ele será assassinado. Então isso faz com que ele se desespere de uma forma muito gritante, porque ele precisa lidar com essa ameaça que ela é muito real. Ele está vendo que mortes estão ocorrendo, que pessoas estão sendo assassinadas e ele sabe que ele vai ser o próximo. Então como impedir que esses crimes parem de acontecer, como impedir que ele próprio não seja assassinado se ele está sendo responsável por muitas coisas pessoais que estão acontecendo por ele mesmo. Porque quando a gente olha para a maldição hereditária, nós temos muito o costume de olhar para aquilo que nós recebemos, mas na história também eu abordo um ponto que a gente precisa começar a olhar para aquilo que nós estamos dando. Então é muito interessante que a história ela pega esse ponto que não é apenas aquilo que o Jack recebeu, mas é aquilo que ele está passando para frente. O livro ele é escrito de uma forma muito ágil. A escrita dele introduz temas que começam e que não apenas se desvinculam de tudo que está acontecendo,
a partir de um ponto, mas eles também lidam com outras situações que se conectam, e quando elas se conectam, a gente começa a identificar respostas. Nós precisamos de respostas, os personagens precisam que essas respostas aconteçam e precisam que essas respostas também venham a acontecer. Por isso que eu acho que trabalhar no livro foi uma aquisição muito grande, lidar com uma história tão desafiadora, vários temas no mesmo suspense, lidar com um personagem masculino protagonizando um suspense com um serial killer é muito divertido, porque diferente da maioria dos suspenses que são protagonizados por jovens mulheres, quando a gente está lidando com um homem, a gente precisa ter uma abordagem um pouquinho diferente. Então isso é bem novo, porque eu fui descobrindo junto com o personagem o que a gente podia fazer, o que podia acontecer e como ele ia lidar com tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele. E o Assassino de Nova York, ele é um personagem que chama muita atenção pelo fato dele ser muito peculiar e ele também ser um personagem muito forte. Ele causa um impacto em todos os envolvidos na história que é aterrorizante. Contra fatos não há argumentos, e as evidências são sinais expressivos do que pode ter acontecido, mas as provas, elas são sinais evidentes do que aconteceu. A prova, ela vem para jogar luz na dúvida, não há dúvidas em relação às provas. E eu tenho certeza que você vai ser levado a se fazer perguntas difíceis que vão fazer com que você avalie os seus próprios conceitos, e você vai fazer uma grande investigação, não apenas para no final ter resolução do mistério da história, mas ter respostas para você mesmo. Eu tenho certeza que vai ser um suspense que vai causar um impacto muito profundo em você, uma história que vai trazer conceitos muito fortes, porque é um livro que vai ser desencadeado de uma vez por todas.